Até o fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal já havia recebido 10 ações contra o fatiamento da votação do impeachment. Rosa Weber é a relatora. Os ministros do Supremo vão ter que decidir. Na lei antiga havia realmente uma aquisitação separada. Pela Constituição atual, a aquisitação ela é única. Mas isso vai ser objeto de julgamento e aí pode-se entender, em primeiro lugar, que foi uma vontade do parlamento aquela decisão. Ou então que houve realmente uma violação constitucional. Numa entrevista à imprensa internacional, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, o advogado José Eduardo Cardoso disse que não acredita que o STF anule apenas uma das votações. Na medida em que houve a garantia de que haveria um destaque, o senador pode ter dito, bom, eu vou votar pela absolvição, não vou votar mais pela absolvição da primeira, mas vou votar pela suspensão da segunda. Então não é possível cindir essas votações quando elas são em sequência e podem implicar em valoração distinta, obviamente, pela existência das duas. A advogada Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment, alertou mais cedo numa rede social que os recursos podem provocar a suspensão de todo o julgamento do Senado, que teria que ser refeito. Nesse caso, ela lembra que depois de 180 dias de afastamento, Dilma pode voltar ao cargo, prazo que venceria em novembro. Não consigo compreender como os partidos que apoiaram o impeachment e os movimentos que também apoiaram o impeachment vão agora questionar uma decisão do Senado que é o juízo soberano para se manifestar sobre os crimes de responsabilidade, tanto no que concerne aos crimes como no que concerne à pena. Anular a votação do impeachment nem passa pela cabeça dos integrantes do PSDB. O presidente do partido, Aécio Neves, disse que o objetivo do recurso no Supremo é fazer um reparo constitucional. Segundo ele, o fatiamento do artigo 52 da Constituição foi ilegal e apenas isso precisa ser corrigido. Eu acho que o que vai ocorrer efetivamente é a possibilidade de o Supremo normatizar essa questão daqui por diante. Se o Supremo vai entrar na questão do mérito, eu tenho dúvidas, até porque ele tem afirmado de forma reiterada ao longo do processo, através de vários dos seus ministros, que quem decide a questão do mérito é o Senado da República. O Supremo Tribunal Federal não tem prazo para julgar os recursos. E o Partido Verde também entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal sobre a votação de ontem, mas para questionar a divisão da votação. Já são 5 pedidos ao Supremo Tribunal Federal para anular a decisão de livrar Dilma Rousseff de ficar 8 anos sem exercer função pública. PSDB, Democratas e PPS também anunciaram que vão recorrer. O PV entrou hoje com a ação. O que nós estamos pedindo é exatamente apagar esse precedente perigoso e aplicar o dispositivo constitucional de forma integral com base no resultado da primeira votação. O PT criticou os pedidos para anular a decisão do Senado de fatiar a votação. A Lei 1079 permite que se faça destaque, já tinha sido feito destaque, nós consultávamos, olha, nós vamos fazer destaque, é possível. E a mesa se preparou para um eventual destaque, como se preparou para outros quesitos. No momento mais polêmico da sessão de ontem, o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, disse que se guiaria pelo regimento do Senado. Num primeiro momento, a decisão deste presidente será no sentido de prestigiar o regimento, de prestigiar os direitos subjetivos dos parlamentares que podem esperar que o regimento seja cumprido tal como ele está redigido. No regimento estão as regras que deputados e senadores devem seguir para produzir uma lei, votar e também para julgar o presidente da República. A Lei 1079, a chamada Lei do Impeachment, manda sempre consultar os regimentos da Câmara e do Senado. Foi no que se baseou o ministro Ricardo Lewandowski ontem, quando decidiu que os senadores primeiro iriam votar a cassação do mandato de Dilma e depois a proibição de exercer funções públicas por 8 anos. Com base no regimento do Senado, Lewandowski decidiu aceitar um destaque de votação em separado apresentado pelo PT. O chamado DVS é um instrumento usado por deputados e senadores para elaborar uma lei. Permite retirar um trecho do texto da lei para ser votado sozinho.
Lewandowski decidiu que cabia usar o DVS no parecer que pedia o impeachment, porque concluiu que o parecer pode ser considerado uma proposição, uma proposta parlamentar que precisa ser votada para entrar em vigor. Assim, os senadores cassaram o mandato de Dilma, mas mantiveram o direito dela de se candidatar e exercer funções públicas. A questão é que, ao aceitar a votação em separado das punições, Lewandowski também permitiu que os senadores interpretassem o artigo 52 da Constituição Federal. O texto constitucional diz explicitamente que, com a perda do mandato, em caso de crime de responsabilidade, vem a inabilitação por 8 anos. Essa interpretação gerou críticas no Supremo, tribunal que vai ter que julgar a decisão tomada pelo presidente da Corte, o ministro Lewandowski. O que se fez lá foi um DVS, não em relação a uma proposição que estava sendo votada, se fez um DVS em relação à Constituição, o que é, no mínimo, para ser bastante delicado, bizarro. Parece não muito ortodoxo que tenha havido um tratamento autônomo com essa separação entre duas medidas, na verdade, que mutuamente interagem. Por quê? Porque se absolvido o presidente ou a presidente da República, obviamente não lhe será imposta a sanção principal, que é a sanção destitutória. Agora há pouco, o PMDB anunciou que também vai recorrer da decisão do fatiamento, junto com o PSDB e o DEM. Para ter uma noção da divisão interna do PMDB, dos 19 senadores do partido, 10 votaram a favor da manutenção do direito de Dilma exercer a função pública. Assim que acabou a sessão do impeachment, senadores começaram a discutir a decisão de dividir a votação em duas e a que permitiu Dilma Rousseff continuar habilitada a exercer função pública. O líder do Democratas no Senado chegou a anunciar que iria recorrer ao Supremo para tentar reverter a decisão. O Senado Federal não pode fatiar aquilo que a Constituição determina. A inabilitação não é pena acessória, é pena conjunta. Está claro no artigo 52, quando diz a cassação e a inabilitação para cargo público. Mas mudou de ideia ao conversar com outros governistas. O líder do PSDB disse que não pretende recorrer para não abrir a possibilidade para que toda a sessão fosse questionada. A decisão do Senado, no meu entender, apesar de discordar dela, é irrecorrível. Se admite-se questionar a inabilitação, obviamente poderia ser questionado o próprio impeachment. Portanto, não vejo espaço jurídico nem argumento constitucional para o Supremo rever nenhuma das duas decisões. A advogada de acusação, Janaína Pascoal, também não pretende recorrer, mas o Solidariedade, outro partido da base do governo, divulgou nota, dizendo que vai sim ao Supremo contra a decisão que permitiu que Dilma Rousseff, mesmo perdendo o mandato, continuasse habilitada a ocupar cargo público. A decisão do Senado acabou criando outra discussão. A lei da ficha limpa diz que políticos condenados por órgãos colegiados, como é o Senado no processo de impeachment, tornam-se inelegíveis por 8 anos. A dúvida é se ela pode ser aplicada em casos de crime de responsabilidade. Além disso, a lei da ficha limpa não fala explicitamente em punição para presidentes da República, a não ser em caso de renúncia. Logo após a votação, o próprio líder do PT no Senado chegou a considerar que a lei da ficha limpa poderia impedir uma candidatura de Dilma. A elegibilidade passa pela lei da ficha limpa, que define que quando há uma definição colegiada, não há possibilidade da candidatura. Aí, certamente, o Supremo vai definir se o Senado, e eu acho que o Senado é um colegiado, com essa decisão, ela teria dificuldades de ser candidata. O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Tomás Pereira, afirma que a lei da ficha limpa não se aplica em casos de crime de responsabilidade. A lei do ficha limpa, regula especificamente certas situações em que alguém condenado fica inelegível. No caso do impeachment, não é uma questão de aplicação da lei da ficha limpa, é uma questão de aplicação direta da Constituição.
Marlon Reis, um dos idealizadores da ficha limpa, explica que a lei não previu a pena para presidente da República, justamente porque a Constituição já prevê que presidentes que tenham o mandato cassado se tornem inelegíveis. A lei da ficha limpa não prevê nada com relação à perda do mandato de presidente da República. Ela o faz em relação aos cargos de governador do Estado, do Distrito Federal ou de prefeito. Mas ela fez silêncio proposital em relação ao tema da presidência da República, porque a Constituição já trata disso. A Constituição prevê, no caso de perda de mandato do presidente da República, uma inabilitação para o exercício do mandato eletivo. Mas o que fazer, então, num caso como este, em que o Senado cassou o mandato de Dilma, mas não a tornou inelegível? Essa é uma questão que deverá ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos aplicar, por analogia, medidas que envolvam restrição a direitos. Se o Senado optou por não impor a presidente Rousseff a sanção que ele considerou possível, a sanção autônoma de inabilitá-la temporariamente por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação, então a consequência parece-me evidente. Mas, de qualquer maneira, essa é uma questão que poderá vir a ser apreciada pelo Supremo se e quem detiver legítimo interesse para tanto provocar o exercício por esta Corte da sua jurisdição. Depois de decidido o impeachment, os senadores começaram a segunda votação e o resultado foi favorável a Dilma Rousseff. Ficou decidido que ela não está inabilitada para o exercício de função pública pelos próximos 8 anos. Ricardo Lewandowski autorizou o debate sobre o tema. Vamos aos encaminhamentos. A senadora Cátia Abreu, do PMDB, citou o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, para dizer que ele também concordava com a tese de que a pena de proibição de exercer função pública por 8 anos independe da perda de mandato. Falou que Michel Temer, em livro, tinha a mesma interpretação. Defendeu a honestidade de Dilma Rousseff e narrou uma conversa que teve com ela. A presidente Dilma me autorizou a dizer que já fez as contas da sua aposentadoria e, pelo fator previdenciário, ela tem 68 anos de idade, com 34 anos de contribuição, ela alcança pontuação de 104. Com 85, ela já se aposentaria e vai aposentar com em torno de R$5.000. Então, a presidente Dilma precisa continuar trabalhando para poder suprir as suas necessidades. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, rebateu a senadora. Disse que ela interpretou errado o pensamento de Michel Temer, que Temer escreveu que uma punição está ligada a outra, e concluiu. Princípio fundamental da ordem jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa mais, nós não vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição. Por isso, eu apelo aos senhores senadores que mantenham no texto aquilo que a Constituição manda figurar nele. O senador Renan Calheiros anunciou voto para livrar Dilma Rousseff da inelegibilidade por 8 anos. Afastar a presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste, costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo. Além da queda, coice. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Surpresos com tanta disposição de Renan em defender Dilma, senadores do PSDB e do Democratas ainda tentaram anular a influência dele no resultado da votação.
não conseguiram. O plenário do Senado decidiu cassar o mandato da presidente Dilma Rousseff, mas manter os direitos políticos dela. Portanto, ela pode exercer funções públicas livremente. Foram 42 votos contra Dilma, mas eram necessários 54. Não houve comemoração. Lewandowski encerrou o julgamento. Peço às senhoras senadoras e aos senhores senadores que assinem a sentença. Está encerrada esta sessão de julgamento. Já com os trabalhos encerrados, houve bate-boca entre aliados de Dilma e defensores do impeachment.